Boa noite. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Inicialmente nós queremos dar o nosso boa noite, nosso bem-vindo a todos. As pessoas que estão aqui são pessoas especiais, temos certeza disso, principalmente para o irmão Luzival e família, mas nós queremos dar esse boa noite à Igreja Batista Vale do Jordão, às igrejas co-irmãs batistas e às denominações também, irmãos de outras denominações que se encontram aqui conosco. Sejam bem-vindos. Também aos pastores presentes, nossa gratidão pela presença de vocês aqui. Também aos familiares, aos convidados, amigos presentes e, sobretudo, à família do irmão Luzival. A irmã Sara, sua esposa, Carol, sua filha, também ao Léo, ao Paulo e ao Júnior, que não se encontram aqui, mas que são filhos, família. E para nós é uma gratidão muito grande conhecer o Luzival, conhecer a sua família. E hoje é um dia muito especial, em que ele então vai ser ordenado, consagrado ao ministério pastoral. Então, isso é motivo de alegria, de gratidão a Deus. Então, nós vamos pedir que todos fiquem em pé, por favor, e nós vamos então orar ao nosso grande Deus, Criador dos céus, da terra, que nos concedeu a vida, a oportunidade de estarmos aqui hoje. Este é um dia que Deus fez, o dia em que o irmão Luzival então vai ser ordenado ao ministério pastoral. Feche seus olhos e vamos então orar ao nosso Deus. Paizinho querido, obrigado, Senhor. Tu é o nosso Deus, o Senhor Criador de todas as coisas, nos concedeu a vida, o privilégio, a oportunidade, Pai, de Te louvar, de expressar gratidão, de pregarmos a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, como Tu és bom, misericordioso, gracioso, Tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, porque Tu és Deus, o único Deus, o Deus Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Nós entregamos, Senhor, esta celebração, este culto em Tuas mãos, Pai. Recebe-o, Senhor, não porque nós somos merecedores, mas porque Tu nos deste este privilégio, Pai. Tu nos conhece as nossas limitações, as nossas falhas, como carecemos, Senhor, da Tua misericórdia e da Tua graça e do Teu grande amor. Obrigado, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Por favor, podem se assentar. Nós vamos ler então um texto da palavra de Deus que se encontra em Isaías, capítulo 40, versículo 10 ao 11. Ele está ali, vamos ler. Ó soberano, o Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa.
a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Amém? Então nós vamos louvar o nosso Deus com alegria, com gratidão. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos muito felizes enquanto igreja. Eu, enquanto pastor presidente da Igreja Batista Vale do Jordão, meu coração se alegra em nós consagrarmos mais um pastor que o Senhor chamou para fortalecer a igreja do Senhor. Nosso coração se alegra, nós somos gratos ao Senhor. Nós vamos iniciar o nosso momento de louvor com um hino do HCC 422, Como Agradecer a Jesus. O Salmo 116, verso 12, ele diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor com alegria no coração, com gratidão, sobretudo com gratidão, porque é um dia de gratidão ao Senhor, um dia de alegria. Se você puder ficar de pé. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, ofereço a Deus, demos glória. A Deus, demos glória. A Deus, demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Só a igreja do Senhor, vamos agradecer. Ao Senhor Jesus, que Ele fez por mim e por ti. Bênção sem medida, vem provar o teu amor. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que somos, tudo que sou e o que vier a ser, isso a Deus, a Deus, a Deus demos glória. A
a Ti, Senhor, pelo poder do Teu Evangelho que transforma vidas. E somos gratos a Ti, porque o Senhor tem chamado pastores segundo o Teu coração para pastorear o rebanho que é Teu, Senhor. Nós somos gratos a Ti, te agradecemos. Nós vamos cantar agora também outro hino, mais perto. Quero estar. E uma certeza que temos. Nós que cremos, que acreditamos no Senhor Jesus. Nós temos a convicção, a certeza, como diz a palavra, uma esperança viva. Que a morte não será o fim. Nós iremos morar no céu e precisamos cantar. Precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. O que pode nos dar a verdadeira esperança é a palavra do Senhor. É o Senhor Jesus, são as promessas do Senhor. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda Que seja que me una a Ti. Chamar com serafim no céu, eu irei morar. Então me alegrarei perto de Ti, meu Rei, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A nossa fé, a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela não está firmada apenas nas coisas que o Senhor pode fazer. Nós adoramos o Senhor
pelo que Ele é. E dele vem o sim, dele vem o amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, amém. Dele vem o sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Cante, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém, Senhor? Nós te adoramos independente das circunstâncias. Nós vamos cantar essa música que se chama Ousado Amor. A palavra de Deus nos diz que ainda quando éramos pecadores, o Senhor nos alcançou. E ela diz que antes de eu falar, antes de respirarmos, o Senhor soprou a sua vida em mim e em você. Nós não merecemos tão grande amor. Nós não podemos comprar tão impressionante amor. E o que nos resta é adorar o Senhor. Antes de eu falar,
sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. O Senhor derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante e infinito, ousado amor de Deus. Amém.
terminarmos esse momento de louvor ao Senhor, quem conhece o pastor Luzval sabe que um tema recorrente ele costuma percorrer é falar sobre o poder do Evangelho, sobretudo sobre santidade, que é um tema tão importante nos nossos dias. Porque o Evangelho, ele tem as duas faces. Ele prega o arrependimento e a fé. E uma coisa que nós precisamos, de forma recorrente, ouvir. Nós vamos cantar isso nessa música Primeiro Amor. Nós precisamos voltar ao início de tudo. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriarão. Muitos pregarão falsas doutrinas. E nós precisamos regressar ao caminho e voltar ao primeiro amor. Voltar à comunhão com o Senhor. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Queremos rever nossos conceitos. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Bem, Senhor, nós te agradecemos, porque nós reconhecemos que é um privilégio te adorar, nesse momento que é de culto ao Senhor, que é de celebração ao Senhor, porque nós temos a convicção que o Senhor continua levantando pastores, segundo a tua palavra. Nós somos gratos a ti nessa noite, Senhor. Que o Senhor renove o nosso coração, renove nossas forças. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos
ler a palavra de Deus que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. É um texto impressionante da palavra de Deus, porque é Paulo instruindo, então, o jovem pastor Timóteo da forma como ele deveria se conduzir no ministério que ele tinha assumido como pastor. E é um texto, assim, extraordinário, porque fala muito aos nossos corações. Então, eu vou iniciar lendo a parte do dirigente e as pessoas que se encontram aqui, os irmãos, a igreja, os convidados, então, vão lendo alternadamente. Amém? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Amém. Nesse instante, então, o pastor João irá trazer a pregação da palavra, a mensagem aos nossos corações, especialmente ao coração do irmão Luzival. Antes do momento de consagração, nós vamos refletir e aprender na palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Você pode deixar aberto, a gente vai. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, eu apelo para os presbíteros que há entre vocês. E eu faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Verso 2, pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém. Essa é a palavra de Deus. Para que a gente compreenda um pouco, nós precisamos compreender que a tônica dessa epístola, da primeira carta de Pedro, aquele povo que estava sofrendo, precisava experimentar graça, firmeza na fé. Lá no capítulo 4, verso 12, o apóstolo Pedro vai dizer: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Aquela igreja estava sendo o início de uma perseguição. Precisava ser orientada. Precisava ser orientada de como os pastores iriam agir nessa situação. E a resistência do crente em meio ao injusto sofrimento é algo necessário. Tendo em vista que a forma de Deus aperfeiçoar o seu povo é no sofrimento. Irmãos, muitos pensam que para alguém ser pastor, isso é senso comum. Muitos pensam que o sujeito precisa, em primeiro lugar, dispor de qualidades para liderar, para gerir pessoas, ser carismático, motivar, ter uma retórica cativante e fascinante. Tais qualidades, elas não são desprezíveis, mas não são as que a palavra de Deus apontam como fundamentais. E o que nós vamos aprender hoje na passagem é que os pastores chamados por Deus
Os que verdadeiramente são chamados por Deus, eles são movidos pelo amor sacrificial de Cristo. Eles têm os olhos voltados nesse amor. E também na segunda vinda de Cristo. E com os olhos fincados nisso, eles devem cuidar da vida espiritual do rebanho que não pertence a ele. Pertence ao Senhor. Sendo modelo para o povo de Deus. Com a consciência da recompensa. Ora, o verso 1 diz, portanto, apelo para os presbíteros. Começa o verso 5 com uma conclusão. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. E o faço na qualidade de presbítero com eles. E testemunho do sofrimento de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Ora, irmãos, aquele povo sofria. Nós também passamos por sofrimentos e tribulações. E nós precisamos de uma liderança qualificada. O povo de Deus precisa de uma liderança qualificada. E nós sabemos que os apóstolos de Cristo instalaram presbíteros nas igrejas para orientar o rebanho. E aqui o sentido de rogar, apelo, é no sentido de apelar mesmo, de rogar, para que os presbíteros, que é uma das terminologias em que o pastor é conhecido, presbítero era alguém mais experiente, mais maduro, pastoreia o rebanho de Deus. As igrejas neotestamentárias, havia uma pluralidade de pastores nas igrejas locais. Elas eram governadas por um colegiado de homens experientes e maduros, e não apenas por um homem. Nós louvamos a Deus, porque essa não é uma visão da Igreja Batista Vale do Jordão, é uma visão da Igreja do Senhor. Nós temos aqui um colegiado, eu como pastor, pastor Marco como pastor, e mais um pastor está sendo consagrado, e mais pastores virão. Porque nós entendemos que esse é o modelo de Cristo para a sua igreja. E Pedro aqui, como apóstolo, ele se identifica como presbítero. E testemunha do sofrimento de Cristo. Perceba que ele diz. Ele faz esse apelo como testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ora, o apóstolo Pedro tinha a real percepção de quanto Cristo sofreu pelo seu povo. E como os pastores precisavam levar em conta os sofrimentos das suas ovelhas. Precisava possuir esse amor sacrificial que Cristo dispensou às suas ovelhas. E não só isso. Ele diz que ele é um testemunho da glória, mas também, se você for perceber, antes de ele ensinar, de apelar para que os pastores pastoreiem, ele diz também como alguém que participará da glória a ser revelada. Ora, essa glória a ser revelada, irmãos, Cristo veio e ele voltará. Cristo sofreu, mas ele voltará em glória. E aqueles que sofrimos com ele, nós participaremos da glória futura. E os pastores chamados por Deus precisam estar imbuídos, precisam estar com olhos fincados nesse amor sacrificial e com olhos fincados nessa segunda vinda de Cristo. Essa era a motivação de Pedro. Essa era onde os olhos deles estavam fincados. Essa deve ser a motivação que move os verdadeiros pastores. Uma liderança colegiada, capacitada e capaz de cuidar do rebanho de Deus. Olha o que diz o verso 2. Pastoreie o rebanho de Deus. Aqui a ilustração, ora, havia o pastor de ovelhas. Os pastores que cuidavam das ovelhas, as ovelhas eram indefesas. Eram os animais mais indefesos em Israel. Tinham que ser orientadas, levadas para o pasto. Os pastores tinham que cuidar das ovelhas. E pastorear é cuidar da vida dos crentes, como um pastor de rebanho cuida das ovelhas. Com zelo, com cuidado, trazendo para o alimento, sarando, provendo, protegendo, cuidando e buscando a ovelha desviada. E aqui não é uma opção. Aqui o apóstolo está dizendo, pastoreiem. Aqui o verbo está no grego do imperativo auristo. Façam de forma imediata. Pastoreiem o rebanho de Deus. Eles precisavam assumir a posição. Aquele povo estava sofrendo. Aqueles pastores precisavam assumir essa posição. Com urgência.
E na hora de sofrimento é que nós vamos saber quem é verdadeiro pastor. E eu louvo a Deus, irmãos, porque o pastor Luzival é alguém que eu caminho há algum tempo. E eu já orava há algum tempo com a convicção que ele já tinha se chamado. Mas Deus precisava confirmar, e esse é o tempo de Deus. Mas, convivendo com o pastor Luzival, meu amigo, meu irmão, eu percebo que ele é esse pastor de alma. Ele tem cuidado com as pessoas. E o fundamento é o amor de Jesus. Mas de forma prática, os pastores precisam cuidar, irmãos. E aqui a orientação precisa do apóstolo Pedro para os pastores. Os pastores precisam cuidar para que o povo de Deus não fique em pânico. Ora, o mundo que a gente vive, em todas as gerações, há preocupações, tribulações que assolam os nossos corações. E a mensagem da epístola de Pedro é uma mensagem de esperança. Olha o que diz o capítulo 1, versos 3 a 5. Um pastor precisa cuidar, precisa colocar o rebanho do Senhor com as lentes corretas, não com as lentes do mundo. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. O verso 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. O pastor precisa alinhar o coração das suas ovelhas com a palavra de Deus. Mas também, irmãos, no mundo que a gente vive, de intensas tribulações, de um cenário caótico, às vezes a sensação de desamparo. Quanto de nós, especialmente nessa pandemia, nos sentimos sozinhos, desamparados. E aí, também, essa epístola de Pedro traz uma palavra precisa. No capítulo 3, verso 12. Que o Senhor vai fazer justiça, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O pastor precisa ter essa palavra de amparo, essa palavra de cuidado. E Pedro identifica, irmãos, a igreja como um rebanho que não é dele. O pastor precisa compreender que as ovelhas são do Senhor. O rebanho é do Senhor. Atos capítulo 20, verso 28 vai dizer: atentai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. E esse pastoreio deve acontecer de que forma? A palavra de Deus vai dizer. Verso 2. Não por obrigação, mas de livre vontade. Não deve ser um fardo. Pastorear é algo voluntário, sem qualquer pressão. Acontece de forma natural. Os pastores que são chamados por Deus, pastoreiam de forma natural. Não é algo pesado, é algo natural. E uma coisa que eu sempre falo isso, inclusive com minha esposa, que uma coisa que me chama a atenção no pastor Luzival é essa naturalidade, de ele querer ajudar de forma natural, não por obrigação. Ele sempre tem um coração disposto a ajudar, especialmente nos dias de hoje. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedeci aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Mas não só isso. A palavra de Deus vai dizer com o desejo de servir, sem ganância. Ora, não é diferente. Naquela época, haviam pastores que estavam de olho no dinheiro. Queriam ser pastores por ganância. Mas aqui a palavra de Deus diz que os pastores devem ser movidos com o desejo de servir.
Claro que eles devem ser, sim, receber honorários, os que presidem bem. Mas o pastor precisa estar movido para evitar a cobiça. Irmãos, um dos sinais de quem era falso profeta em Israel era o amor ao dinheiro. Isso é um critério que devemos atentar. Isaías capítulo 56, verso 11, vão dizer que são cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Mas ao contrário de muitos, e graças a Deus, que na igreja Batista Vale do Jordão e na igreja do Senhor, o Senhor preserva os remanescentes. E como diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 17, ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus usando lucro. Antes, em Cristo, falamos de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Outra característica é que o pastor é modelo para o rebanho. O verso 3 vai dizer: não hajam como dominadores os que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Ora, Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele utilizou esse termo dominadores para se referir à maneira como os governantes exerciam autoridade. E a maneira de pastorear o povo de Deus é pelo exemplo. Aqui a palavra no original é um modelo. Aqui à época havia um procedimento judicial que servia de paradigma para outros casos. E o pastor deve ser um modelo de perseverança. Alguém que persevera. Alguém de um relacionamento contínuo com Deus. Em meio às tribulações. Um exemplo de santidade, de amor, de não temer a morte. Ora, a essa época muitos estavam temendo a morte. Muitos estavam desorientados. Mas o pastor deve ser um modelo de servo. Pois a palavra de Deus diz que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida por resgate de muitos. Encerro o apelo aos pastores. Em meio ao momento de tribulação, esses pastores devem ser exemplos. Que eles seriam recompensados por terem cumprido o seu papel. Olha o que diz o verso 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O Supremo Pastor é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos sempre trazer a memória. Esse é o Supremo Pastor da igreja. E aqueles que pastoreiam o rebanho de Deus, como a palavra quer, de forma serva, de forma a ser exemplo, será recompensado com uma coroa de glória que não estraga. Por Jesus Cristo de Nazaré. Nós, aqui na igreja, terminamos de expor a carta de Tito. E uma coisa que a graça de Deus faz, irmãos. Uma coisa que o Evangelho faz é transformar o ser humano. E Tito capítulo 2 diz, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Porque aguardamos. O povo de Deus sabe o Deus a quem serve. O povo de Deus sabe em quem acredita. E sabe que as promessas de Deus não falham. Por isso, ele espera a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É um momento de muita alegria, muita felicidade, não só para a igreja Batista Vale do Jordão, que consagra mais um pastor, mas para os familiares, para os amigos aqui presentes, para os pastores aqui presentes que já caminham com o Luzival, com os amigos, com os colegas do Ministério Público. Mas, sobretudo, é uma alegria, irmãos. Uma coisa que alegra o meu coração e que dá ânimo para perseverar no ministério, é saber que o Senhor, Ele continua levantando pastores, colegas, que não dobram o joelho, que não arredam, que perseveram na fé, que não vendem, não querem lucrar com isso. E quem conhece, para finalizar, eu vou chamar
o secretário para ler, eu louvo a Deus, porque tudo o que eu relatei aqui de pastor, irmãos, eu convivendo, a gente sabe que nós somos imperfeitos, mas eu louvo a Deus de verdade, com um coração muito grato a Deus, porque nós estamos aqui consagrando um pastor que atende os requisitos da palavra. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de regozijo no Senhor. E nós louvamos o nome do Senhor. Eu tenho convicção, pastor Luzival, nós já temos uma caminhada, um início de uma caminhada no Senhor. E um início de uma caminhada de muitas almas sendo ganhas. Não só sendo ganhas, mas consolidadas e discipuladas. E eu sei da sua paixão pelas famílias. Eu sei da sua paixão por almas. Nós louvamos o nome do Senhor. Eu quero chamar aqui só para a gente entender, irmãos. O concílio aconteceu aqui na igreja, foi suspenso. E vai ser aberto novamente. O pastor Rubens Aureliano não pôde estar presente, mas o pastor João Rubens está aqui presente. Ele vai ser o secretário ad hoc. Ele vai ler. Não, mas primeiro, depois, perdão. Eu vou chamar aqui, a gente vai fazer a cerimônia. Vou chamar o pastor Mar. Nós vamos fazer a cerimônia de oração, de entrega de Bíblia, o pastor Marco Aurélio. Nós vamos fazer a cerimônia, depois eu chamo o João para ler a ata. Pode vir, pastor Mar, pastor Marco. Eu quero chamar o Luzval e a sua família aqui também, porque nós vamos orar. E é importante sua família estar aqui, ele vai estar de joelhos. Nós vamos, primeiro, fazer a oração. O pastor Marco Aurélio vai fazer a oração de consagração, ministério pastoral. E logo após, o pastor Mar vai entregar a Bíblia. Está passando, os pastores estão assinando. E eu quero chamar os pastores também aqui presentes. Nós vamos orar. Os pastores que estão aqui, por favor, subam aqui para a gente orar também. Os pastores aqui, subam, por favor. Nós vamos acompanhar em oração nosso pastor Marco Aurélio. De consagração. Oração de consagração. Se puder se ajoelhar. Se não puder também, tirar só o joelho que já o joelho escalejado. Você não quer vender para cá? Para foto eu acho que é melhor, né? Queridos, é um momento muito especial. Pedir a todos os pastores a imposição de mãos. É um momento de separação, onde nós, ministros do Evangelho, estamos separando o irmão Luzival, para esse ministério tão importante. Vamos orar? Senhor Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, te agradecendo, ó Deus, cheios de alegrias, Pai, por mais, ó Deus, esse momento, ó Pai, que o Senhor levanta, separa, ó Deus, um homem, ó Deus, para o Teu ministério, o ministério da Tua palavra, ó Pai. E nós agradecemos, ó Deus, pela vida do irmão Luzival, pastor Luzival, Pai. Que o Senhor derrame, Senhor, do Teu amor, graça e misericórdia, Deus, sobre a vida dele, Pai. Derrama, Senhor, também e capacita, Deus, com todos os dons espirituais, Pai, para o exercício do ministério que o Senhor tem chamado e separado, irmão Luzival, Pai. E fazemos isso, ó Deus, na autoridade do Teu nome, Pai. E te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por este privilégio, ó Deus, de separar, de consagrar, Deus, mais um servo, ó Deus, para o ministério da Tua palavra, ó Pai. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém.
Já pode entregar agora. Fica só um minutinho aí. Nesse instante, nós entregaremos, então, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ao irmão Luzival. A Igreja Batista Vale do Jordão, então, através de seus pastores, entregam aqui ao pastor Luzival a palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz, que é poderosa para transformar, para curar, para salvar. A palavra de Deus diz que a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Só ela alcança nosso espírito e nos cura, transforma os nossos corações e nos conduz a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e Senhor. E isso é extraordinário. Uma palavra tão perfeita, tão poderosa, está em nossas mãos. Entrego ao pastor Luzival, meu amigo, de longas datas, de caminhada, de conversas, de desafios, mas que aprove a Deus, depois de um longo tempo, chegar até aqui este momento. E nós sabemos que foi por graça e misericórdia de Deus, assim como todos nós pastores. Então, Luzival, eu te entrego a palavra de Deus, que ela seja a luz do teu caminhar, aquela que te guia, que te fortalece e que vai te dar o conselho de como você deve se conduzir diante do rebanho de Deus. Amém? Amém, irmão. Obrigado. Vamos ter só um momento do secretário do OCLE para reabrir o concílio e finalizar. Okay? Boa noite, queridos, graça e paz. Atenção para a leitura da ata. Aos 24 dias do mês de novembro de 2022, às 9h07, na sede da Igreja Batista Vale do Jordão, situada na Avenida Beta, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, tendo sido convocado previamente o presente concílio, reuniu-se sob a condução do pastor João Batista Ericeira Filho, que orientou a todos acerca das exigências da ordem para a realização do concílio. Em seguida, convidou pastores presentes para a formação do concílio de exame, que ficou assim constituído. Presidente, pastor João Ericeira Filho. Secretário, pastor Rubem Aureliano da Silva. Examinador, pastor Hugo Santos Zica. Oração consagratória, pastor Marco Aurélio. Entrega da Bíblia, pastor Omar Santos Leite. Sermão, pastor João Batista Ericeira Filho. O plenário foi composto pelos seguintes pastores: João Rubem Nascimento da Silva, Joel Ramos Silva, Marco Aurélio Cordeiro Rodrigues, Luiz Roque Madeira Sodré, Haroldo Jâncer Ferreira Júnior, Omar Santos Leite, Hugo Santos Zica, João Batista Ericeira Filho, Rubem Aureliano da Silva, Gilson Duarte, Flávio Roberto Martins de Matos, José Alves dos Santos Filho. O presidente concede a palavra ao examinador, que sugere que as arguições sejam feitas por bloco de 3 áreas de conhecimento, franqueando a oportunidade para a pergunta dos pastores presentes. O concílio decidiu que o exame seria realizado através de blocos e foi iniciado com conversão e chamado, teologia, teontologia. Logo em seguida foi passado para o segundo bloco nas áreas de bibliologia, cristologia, pneumatologia. Em seguida passou-se para o terceiro bloco nas áreas de amartiologia, soterologia, escatologia e demonologia. Por fim, o último bloco com eclesiologia, ética e prática pastoral, dando-se por satisfeito o concílio às 12h13. A palavra retorna ao presidente, que faz consulta aos componentes do concílio sobre a aprovação do candidato. Com votação unânime, o concílio recomenda à igreja a consagração ao santo ministério da palavra do irmão
Luzival Santos Gaspar Dutra. O presidente comunica que o ato consagratório ocorrerá às 19h30 do dia 10 de dezembro de 2022, no templo da Igreja Batista Vale do Jordão. Logo após a oração final, às 12h50, o presidente do concílio declarou suspensos os trabalhos. Reabertura do concílio aos 10 dias do mês de dezembro de 2022, às 19h30, foi reaberta a sessão do concílio pelo presidente pastor João Batista Ericeira Filho, tendo em vista o ato de consagração do irmão Luzival Santos Gaspar Dutra. Após momentos de louvores ministrados pelo Ministério de Música da igreja local, o pastor presidente convoca os pastores presentes para a composição do concílio. O pastor João Batista Ericeira Filho profere a mensagem bíblica. Os conciliados são convidados para o ato de imposição de mãos, quando o candidato se ajoelha. O pastor Marco Aurélio Rodrigues faz a oração de consagração do novel pastor, entregando-os nas mãos de Deus. Em seguida, o pastor Omar Santos Leite faz a entrega da Bíblia para o novel pastor. E aí o presidente João Batista Ericeira Filho vai declarar o encerramento dos trabalhos do concílio, que será dissolvido, e vai conceder a palavra ao pastor Luzival Santos Gaspar para os agradecimentos finais e impetração da bênção apostólica. E logo em seguida a cerimônia será encerrada. Esta ata será assinada pelo secretário pastor Rubem Aureliano e pelo presidente João Batista Ericeira Filho. Nós declaramos encerramos o concílio e vamos passar a palavra para o novel pastor Luzival. E assim eu fico feliz porque eu recebo já, como presidente da Ordem de Pastores Batistas, Seção Maranhão, eu tenho a honra de recebê-lo como um integrante da Ordem de Pastores Batistas. Já somos mais de 500 no Maranhão. Isso é motivo de alegria. Mais de 500 pastores. E eu tenho certeza que o Luzival também vai contribuir com a nossa ordem. A palavra está com você, pastor. Boa noite. Saúdo os meus amados irmãos convidados na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Me foi franqueada a palavra aqui como uma palavra de agradecimento. Então, por conta disso, podem imaginar que vai ser uma palavra breve. Porque o pastor João me fez 3 ameaças nesses últimos dias. Ele disse, olha, foram 3. A primeira, quem vai estar pregando sou eu. Você não tem direito a esse dia. Então, já sabem que eu não vou pregar. Fui ameaçado. Mas ele disse assim também, olha, mas se tu imaginares diferente, pensa também noutra coisa. Tu queres falar muito? Deixa para o domingo. Tu vais pregar no domingo. Eu digo, ok. Mas ele disse também assim, olha, mas se continuar obstinado, pensa que nós podemos cancelar, de repente, o nosso pedido para compor o nosso colégio de pastores. Eu digo, então tá bom, vou ter que ser breve mesmo. E aí, quando a gente esteve aqui no concílio, uma pergunta que me chamou muito a atenção, e podia ter respondido essa pergunta assim, ter passado a manhã todinha aqui, foi quando o pastor Hugo Zica fez a seguinte pergunta. Disse, fale de coisas boas, ou seja, ele está querendo dizer, conte as suas bênçãos, fale daquilo que você tem colhido. E naquela ocasião eu falei significativamente, eu podia, para ter fugido mais e mais das perguntas, ter passado um bom tempo respondendo isso. Porque, na verdade, como diz um dos nossos hinos, são tantas bênçãos que eu precisaria bem mais que uma noite, mais que uma madrugada, para te dizer, rendo graças a ti. Mas eu queria complementar aquela pergunta nessa noite. Eu tenho muita coisa para agradecer a Deus. Então, primeiramente, Deus me deu uma família maravilhosa. Deus me deu uma esposa, fizemos 25 anos de casados recentemente, celebramos bodas de prata, e para mim isso foi um dos momentos mais sublimes em toda a minha vida, em toda a minha existência aqui na Terra. Esse foi um presentaço que Deus me deu depois que Ele me concedeu vida eterna. E, junto com ela, os nossos filhos. Eu registro aqui a presença, pela ordem de nascimento aqui, tem aqui o Júnior, com a esposa aqui de lado, a Débora, o Ricardo Albuquerque com a sua noiva, a Beatriz, aqui está a minha filha, a caçula, Sara Caroline, aqui está a minha mãe, aqui está a minha sogra,
Aqui estão algumas cunhadas, aqui está minha irmã com uma sobrinha aqui também neste momento. Então, para mim, minha primeira expressão de gratidão é por esta amada, digna família. A minha mulher tem sido para mim, se vocês, os que não estavam aqui, sabem que eu falei isso aqui, né, em algum momento, no concílio. Ela é responsável por isto. Foi uma das grandes estimuladoras. E nós passamos muito tempo orando juntos por esta causa. Fizemos um propósito de oração até que Deus nos deu essa resposta para que nós estivéssemos aqui hoje sendo consagrados a esse ministério. Então, a minha gratidão. Mas eu tenho uma outra gratidão, muito, muito forte. Além desta família aqui, Deus me deu uma família chamada a Família dos Santos. E nesta noite eu consigo rever, eu não vou poder citar nomes, por favor, porque para a gente ser breve. Se eu citar um ou outro nome e o seu não for citado, me perdoe, porque a gente tem que ser rápido mesmo, viu? Para a cerimônia não ficar cansativa. Mas eu quero lembrar aqui daqueles que começaram onde eu fiz minha confissão, a minha expressão de fé em Cristo. Foi numa igrejinha de madeira chamada Igreja Batista do Calhau. Hoje ela está totalmente diferente, mas aqueles que fizeram parte dessa igreja, que começaram conosco, só levante a mão aqui nesta noite. Aqui tem alguns irmãos dessa igrejinha onde a gente começou. Os primeiros passos na caminhada cristã, Igreja Batista do Calhau. Nós depois tivemos na Igreja Batista Plenitude, aqui tem alguns membros da Plenitude, por favor, levante a mão rapidamente, que bênção que caminharam conosco nesse tempo todo. Mais recentemente estivemos, e aqui eu vejo que está em grande número, a Igreja Batista do Olho d'Água, a Iboa. Quem está da Iboa aqui, levante a mão rapidamente, está bem expressiva a Igreja Batista do Olho d'Água. E esta igreja aqui que me acolhe foi a igreja que me indicou para ir para um concílio e ser consagrado hoje, a Igreja Batista Vale do Jordão. Os nossos queridos irmãos da Vale do Jordão, ali tem um grupo aqui atrás, outros para cá, espalhados aqui. Glória a Deus pela vida dos irmãos que são os anfitriões aqui deste momento, são os que recebem aqui os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos convidados. Mas eu vou fazer uma pequena... Eu não combinei isso aqui com ninguém, nem com a esposa, nem com a igreja, nem com o cerimonial, e muito menos com o pastor João. Isso, para mim, hoje é uma noite especialíssima. Em que sentido? Eu estou sendo consagrado por Deus com a imposição de mãos dos nossos queridos pastores batistas. Aqui, estão aqui presentes, vários deles aqui, eu não vou poder citar nomes porque vai me cansar um pouquinho aqui. Tem pastores de outras igrejas, o pastor da Igreja Batista Nacional da Vicente Fialho, o pastor Javi está aqui, o pastor Adão, com a pastora Paula da Igreja Batista Vida. Então, nós temos aqui os pastores nesta noite. Mas eu queria dizer para vocês que, neste dia, eu faço aplicar nesta noite um pequeno trecho da palavra, não é pregação, por favor, que está no livro de 1 Reis, capítulo 19, versos de 19 a 21, que diz assim: foi o chamado de Eliseu. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Chamado de Eliseu, é a transmissão da função profética de Elias para Eliseu. O que esse texto tem a ver comigo nesta noite? Bom, nem a minha mulher sabia disto, por sinal. Somos confidentes, a minha maior confidente. Eu inicio o meu ministério pastoral na perspectiva bem formal, e no mês de fevereiro eu estou me despedindo do meu órgão de trabalho da função de promotor de justiça, do cargo de promotor de justiça. Em fevereiro, é certo, eu me despeço.
e eu já não exerço mais atividade porque eu estou afastado das funções nestes últimos 2 meses, basicamente, até chegar a fevereiro. Então, eu estive no Ministério Público e lá eu fui um servidor público. Eu estive a serviço da sociedade. Eu saio do Ministério Público, do Serviço Público Estadual, e venho para o Ministério Pastoral, para o serviço em favor do reino, em favor do povo de Deus. O Senhor Deus, eu tenho a minha convicção que, como aconteceu com Eliseu, essa capa foi jogada sobre mim e eu demorei bastante, formei em teologia há 8 anos atrás. O Senhor estava me chamando, mas eu tive que dizer, deixa eu beijar meu pai, deixa eu acertar algumas coisinhas, deixa eu beijar minha mãe. E o Senhor diz, como se fosse Elias falando comigo, vai, mas volta porque você sabe o que eu fiz com você. Eu lhe chamei, eu lhe comissionei. E para mim, encerrar, eu não pretendo fazer nenhuma despedida a partir do meu órgão de trabalho, eu quero fazer daqui. Quem são meus colegas de trabalho que aqui estão hoje? Promotores de justiça, levante a mão, por favor. Aqui tem 2 aqui, 2 ali atrás, a minha esposa. Lá atrás também a Cirlei. Então, são os meus colegas de trabalho que são testemunhas de que eu estou fazendo, nesta noite, um rito de passagem. Eu deixo de exercer minhas funções ministeriais, de promotor, de membro do Ministério Público, e abraço com muita alegria, com muita gratidão, com muita responsabilidade, o novo encargo, não é a profissão, o ministério que o Senhor Deus, para o qual o Senhor Deus me chama para servir aqui nesta igreja ou em qualquer outra que Ele venha me constituir ministro da palavra. Mas, queridos, eu não tenho apenas o Ministério Público em alta conta. Foi o órgão que durante muito tempo colocou o pão dentro da minha casa, foi o órgão que me possibilitou colocar os filhos nas escolas, em boas escolas, na faculdade, hoje todos formados, alguns já casados. Eu tenho uma experiência de vida um pouquinho anterior. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui amigos desde os tempos de faculdade. Daniel está bem aqui no canto, nós temos uma experiência já longa. Entramos na faculdade no ano de 1984, saímos no final desse ano para 89, de 88 para 89, quando nós nos formamos. E nós, nessa trajetória, nós nos juntamos para sermos, não sei se ele recorda disso, estivemos correndo atrás de documentos para o nosso primeiro emprego, ainda na metade do curso de Direito, que era o curso, que era a função de auxiliar judiciário junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Esse percorreu comigo uma longa caminhada. Depois estive no TRT e eu sei que aqui tem vários amigos meus que vieram do Tribunal Regional do Trabalho. Pode levantar as mãos aí, queridos. Ali está o Marco, aqui está a Nádia, que fizeram parte desse processo. Ali está a Gisele também, testemunha dessa nossa trajetória. Entramos depois no Ministério Público e eu passei quase 10 anos como professor da Universidade Federal do Maranhão. E eu aqui tenho alunos convidados presentes, e eu queria que levantasse a mão esses meus ex-alunos. Aqui tem pelo menos 3 alunos aqui da Universidade Federal do Maranhão que testemunham isso daqui. Para finalmente eu chegar no Ministério Público, e eu aqui quero entender que não temos só promotores, nós também temos servidores da minha instituição, do Ministério Público do Estado do Maranhão, e eu queria que esses servidores que aqui estão, não importa se são do quadro, se são assessores, levantem a mão, por favor, aqui. Nós temos aqui, alguns deles aqui, 4 aqui pelo menos, aqui que eu estou vendo aqui. Então, a minha gratidão a Deus pela vida de cada um deles, de cada um de vocês. Tem membros de outras igrejas aqui, que não só destas aqui, sintam-se convidados. Tenho parentes aqui, tem prima aqui, tem um outro cunhado aqui atrás aqui que ficou distante aqui dos demais. Então, muito obrigado aqui pela vocês. Fica aqui a minha gratidão. Eu faço como Eliseu nesta noite. Foi muito boa a minha trajetória como servidor público nesses 30 anos de Ministério Público, 5 anos no Serviço Público Federal, TRT, TRE, completo 35 anos. E agora eu abraço essa causa, que é o Ministério Episcopal. E eu quero dizer uma coisinha para a gente encerrando.
Parece que, quando eu estava lá atrás, a minha ideia era: eu ingresso no Ministério Público e me aposento como promotor de justiça dentro de alguns anos, de algumas poucas décadas. Então, eu termino a minha jornada ministerial, eu vou descansar, eu vou curtir a vida, uma praia, e eu vou também viajar. Mas, quando vai chegando esse desfecho, o Senhor Deus diz: não, não é isso. Eu estou te chamando, faz o seguinte, faz como Eliseu, pega os bois, oferece um holocausto, e a tua jornada agora é outra. E eu começo hoje uma outra jornada. E daqui até lá, eu já não faço mais o paralelo com Eliseu e com Elias, eu faço o meu paralelo com Moisés. Moisés começou a jornada dele na condução do povo de Deus, bem mais idoso do que eu, com 80 anos. E ele passa 40 anos no deserto com o povo, e aos 120 anos morre sem ver a terra prometida. Mas foi ele que liderou aquele povo e foi ele que nos deu o livro da lei, o Pentateuco, a Torá. Então, eu quero dizer com isso, é o seguinte: quando eu passei rapidamente pela advocacia, eu fiz um juramento ali. Quando eu entrei no Ministério Público, eu também fiz um juramento. Aqui nós não temos juramento. Aqui, quando a gente ingressa no serviço de Deus, quando nós somos chamados para o serviço dele, e quando nós somos empossados, ou pelo menos somos consagrados ao pastorado, a gente... Vocês viram o que acontece aqui, como é que é esse rito, como é que é essa cerimônia. Mas eu abro um espaço aqui para dizer que nesta noite fica com vocês, fica com a igreja, fica com o povo de Deus um compromisso. Um compromisso de... Eu espero que, como Moisés, meus últimos 40 anos de existência, eles sejam integralmente, ininterruptamente, incansavelmente, incessantemente, em favor do meu reino. O meu restante... Todo o meu restante de forças, todo o meu restante de energias, enquanto vida eu estiver, enquanto vigor físico eu tiver, vão ser todos dedicados à causa do Senhor. Se for necessário eu estar um dia pregando em cadeira de rodas, a última coisa que eu quero fazer é estar pregando, é estar cuidando de pessoas. O Senhor Deus me chamou para isso. O meu compromisso, além de me empenhar com as minhas forças, com a minha energia, com o meu intelecto, com a minha alma, com o meu espírito, com a minha mente, com tudo que eu tenho, é também no sentido de honrar o nome desse Deus, de lutar com todas as minhas forças para que os valores do Evangelho jamais sejam afastados na minha vida, em momento algum. Meu compromisso, o João acho que falou disso aqui ainda há pouco, tem sido com a santificação. Eu sou um dos maiores defensores da santificação. Eu me considero um apologeta, um defensor da causa cristã. E eu quero ficar com isso até o resto da minha vida. E aqui fica o meu compromisso também, de cada dia mais me parecer mais com esse Jesus Cristo que me chamou, para que eu pudesse estar aqui nesta noite sendo consagrado a esse pastorado. A minha alegria em estar com vocês, a minha gratidão pela vida de cada um, que em meio a uma sexta-feira já temos as primeiras celebrações natalinas e tudo mais, e outros compromissos estiveram aqui. Minha gratidão pela vida, pela presença de cada um dos amigos, de cada um dos irmãos, cada um dos nossos convidados. Deus seja louvado por este momento, pela vida de vocês. Agora, nós vamos encerrar com aquilo que vai ser a nossa impetração, a primeira impetração de bênção apostólica. Eu não vou fugir muito daquilo que está na segunda carta de Coríntios, capítulo 13, verso 13, final da carta. E diz assim: os irmãos, se quiserem, podem ficar em pé. Que a graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com os irmãos, agora e por todo o sempre. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Um minutinho só. Nós vamos... Tem um salgadinho ali que vai ser entregue, mas seria bom o pastor Luzival também cumprimentar, né, ficar na saída cumprimentando as pessoas, né, já como oficialmente. E foto também, ele queria também tirar foto quem pudesse ficar, tá bom? Enquanto isso, nós vamos cantar uma última música. Tá? Aí já pode ir cumprimentando, já está encerrado já o... Eu esqueci aqui, me perdoem, porque eu caminhei com magistrados na minha carreira e eu os esqueci. Aqui está a Gisele, o Rogério e o juiz, aqui eu não trabalhei com eles, mas hoje é desembargador, o juiz com quem mais eu trabalhei, e eu posso dizer com quem eu tenho como grande referência o desembargador Vicente, que está bem aqui atrás. Muito obrigado, desembargador Vicente, Gisele e Rogério.